quero começar esse episódio de maneira diferente, pedindo para você se inscrever no nosso canal, tá? Ativar as notificações aí, compartilhar. Se você ainda não acessou, tá vendo esse episódio, ainda não acessou o nosso canal, já são mais de 40 episódios, tem muito conteúdo, mais de 40 episódios gravados em estúdio. A gente também esteve na Rondônia Rural Show esse ano, tá? Mais de 15 episódios gravados diretamente lá da Rondônia Rural Show. Então, gostaria de pedir para você dar uma navegada aí pelo nosso canal, compartilhar o conteúdo. Se você não nos segue lá no Instagram, tá? Momento Chave Podcast, também estamos no Spotify, tá? Queria agradecer a audiência também de quem já nos acompanha, né, de longa data aí, agradecer a audiência até internacional. Hoje a gente vai falar sobre um negócio diferente aqui, um segmento que talvez muitos de vocês não conheçam, né? Esse mundo das joias, mundo do piercing, né? Então a gente vai falar aqui com a Mica Jales, né? Mas antes de apresentar ela, eu gostaria de agradecer as empresas, parceiras e patrocinadores aí do Momento Chave Podcast, né? Agradecer em especial a Farol Faculdade Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários e a Rolim Net Fibra, né? Empresas que estão com o Momento Chave Podcast aí desde o primeiro episódio, lá em 15 de novembro de 2024. Né, agradecer também a parceria da Credit Suisse Sudoeste, a Farmácia Popular Bom Jesus, a Rolim Notícias, né, na pessoa do Max e do Júnior. Agradecer também a Master Copiadora, né, que é quem fornece esses kits personalizados aí para os nossos convidados. Ao Estúdio Vivance, né, ao Simon e a Joyce que estão por aqui, abrilhantando ainda mais os nossos episódios aí com registros, né, em vídeo, foto também. Agradecer ao Simon e a Joyce. Agradecer também a Andréia, fotógrafa lá em Cacoal, dos nossos episódios em Cacoal. Voltamos a gravar em Cacoal, então quinzenalmente vamos disponibilizar os episódios aí na cidade de Cacoal. Em breve, quem sabe, né, aumentar ainda mais essa frequência aí. E agradecer hoje especialmente a Márcia Angelina, trouxe um bolo aqui pra gente experimentar, se deliciar. Um abraço, Márcia, grato pela parceria aí. E, sem mais delongas, apresento vocês aqui a Mica Jales. É isso, Jales? Jales, tá certinho. Mica, grato por aceitar, né, o convite. Eu que agradeço. Pela oportunidade, né? Temos a minha noiva, Andressa, né, a amizade em comum aí. Ela indicou você também, falou, chama a Mica. É maravilhosa demais. Pelo menos umas 5 vezes, se eu não trouxesse a Mica aqui logo, e eu ia arrumar problema. Mas agradeço, Mica, pelo tempo disponibilizado, né, para você estar aqui compartilhar um pouquinho de conhecimento com a gente. Eu que me sinto honrada, fiquei felicíssima pelo convite, gratidão. Mica, vamos começar falando um pouquinho do que é o seu segmento hoje, para quem não te conhece, com o que você trabalha hoje, como é que é o nome da sua profissão? Olha, eu sou body piercer. Hoje nós temos um código KNAI para isso, então é de fato uma profissão reconhecida, né? E aí o estúdio, ele tem esse código KNAI que ampara tanto a aplicação de piercings quanto as tatuagens e abrange também a micropigmentação. Mas lá no estúdio daí, hoje nós trabalhamos com perfurações corporais e com as tatuagens, né? E assim, o meu intuito com o meu estúdio foi justamente trazer uma nova visão sobre, porque como é um conceito de profissão muito marginalizado, né? Então eu tentei trazer para esse lado mais estético. Então, visual, eu associei, né, o meu trabalho aos critérios estabelecidos pela vigilância sanitária, né, associados à área da saúde propriamente. Então, hoje a gente trabalha com a tatuagem e o piercing de forma segura. Então, o segmento que eu trabalho se chama Safe Piercing. Basicamente, piercing seguro na tradução, né, que é uma forma de oferecer sem riscos, né, sem todos esses problemas que geralmente a gente ouve, né, que estão associados a esse tipo de prática, que é uma prática invasiva, então tem que ser criteriosa, tem que ter, né? Os devidos cuidados, né? Sim. Como é que foi o seu contato, Mica, com esse mundo aí? Desde quando você... Olha, se eu for ser bem sincera mesmo, começou quando eu tinha uns 11 anos, quando eu peguei um brinco, afiei ele no concreto e furei a orelha de um dos meus melhores amigos na escola. Um brinco afiado no concreto? Concreto, juro pra você. Aí as pessoas chegam hoje em dia e falam assim, nossa, se eu falar pra você o jeito que eu fiz essa perfuração, você não vai acreditar. Eu falo, eu acredito porque tudo isso aqui é muito novo pra mim também, gente, vamos lá, eu também tenho uma história, né? Mas depois disso, assim...
Eu era estudante, eu fazia faculdade de História na universidade pública daqui e morava em Alta Floresta. E a minha filha, hoje já tá com 7 anos, mas ela era muito pequenininha ainda. E eu tava morando com a minha avó, fui mãe solo, né? Eu não tava conseguindo conciliar a universidade com um trabalho CLT. Por motivos óbvios eu tinha uma criança pequena, a universidade eu era bolsista, então assim, eu ganhava para poder produzir, mas não era o suficiente para uma pessoa adulta e uma criança, né, um bebê. E aí eu precisava complementar esta renda, porque eu não queria abrir mão da bolsa, né? Imagina, eu produzia pesquisa científica e recebia por isso, eu não podia perder essa oportunidade. E aí uma amiga ficou, cara, por que você não estuda piercing? Não estuda piercing? Eu fiquei, gente, eu moro em Alta Floresta. Quais as chances disso funcionar em Alta Floresta? É muito conservador, é muito preconceituoso, não dá, sabe? Mas era uma limitação que eu mesma tinha na época, porque eu achava que piercing era uma coisa muito punk, muito underground, muito, né, alternativa, assim. E aí, um belo dia, minha avó me deu um presente de Natal. No final de 2019, ela me deu R$250 de presente, pra eu comprar um presente, que ela não gosta de escolher. Eu falei, eu vou usar esse dinheiro, eu vou lá pra Cacoal. Essa amiga minha, ela já perfurava algumas pessoas, assim, pra levantar um extra, né? E eu vou pegar com ela as informações principais sobre isso. Aí, com esses R$250, eu paguei minhas passagens pra Cacoal, eu comprei catéter, comprei joia de camelô na feirinha lá de Cacoal mesmo, álcool e algodão. E foi assim que eu comecei. E eu não me envergonho de falar que eu comecei assim, sabe? Porque foi uma tentativa. E eu acho que é melhor ser visto tentando do que ser visto sempre desistindo antes de tentar, né? Exato. Então não era o ideal, não era o certo, mas era o que dava pra eu oferecer no momento. E assim, com esses 250, eu fiz 400, que virou 800, que virou um salário mínimo. E quando eu vi, eu tava vivendo disso. E aí a pergunta é justamente essa. Que momento que você olhou e falou, dá pra viver disso? Que momento que a sua mentalidade também mudou? Porque você falou, né, da questão de você tinha aquela crença que o piercing não daria certo lá em Alta Sim. Floresta. Que momento que você virou a chave e falou, dá pra viver disso aqui, se eu me aperfeiçoar? Cara, eu acho que não foi um momento específico, mas a condição que eu me encontrava, a necessidade. A necessidade me fez olhar e falar assim, vai ser isso aqui que eu vou fazer. Tem que dar certo. Tem que dar certo, não tem como. Porque imagina, mãe solo e estudante, morando na casa da avó. Que perspectiva de vida que eu tinha ali? Eu ia fazer o quê? Eu ia trabalhar pra quem? Estudar pra concurso, passar no... Beleza, mas eu não sou assim, não é pra mim. Eu vislumbrava um tipo de vida diferente do que esse de acordar todo dia no mesmo horário, dormir todo dia no mesmo horário, sabe? Não era pra mim. Falei, é isso aqui que eu vou fazer. Eu acho que era isso aqui que eu deveria estar fazendo há muito tempo. Vai ser isso aqui que vai me libertar. Libertar minha mente, libertar meu corpo, porque se você fica o tempo todo na sua vida, assim, se você é alternativa, eu sempre fui, desde criança, você fica assim, não faz muita tatuagem que você não vai arrumar serviço, não coloca muito piercing, senão você não vai encontrar emprego, pois bem, então eu vou ser a dona do negócio. E aí pronto, aí depois, como você pode perceber, né, aí eu vivi realmente a experiência, assim, mas foi a necessidade, cara, eu acredito muito nessa criação mais próxima com a minha filha, né, eu gosto de estar sempre presente, ela nunca teve uma babá, e não porque eu acredito que eu seria menos mãe se ela tivesse uma babá, ou se eu saísse para o mercado de trabalho, levasse as coisas de uma outra forma, mas é porque é importante para mim, entendeu? Então, se eu consigo fazer isso, então eu vou fazer isso. E ali, eu já comecei no piercing, eu comecei em janeiro de 2020, quando foi fevereiro, eu tive um feriado prolongado da Unir, de uns 4 dias, e foram 4 dias que eu fiz tudo o que é curso do Sebrae possível, porque eram todos gratuitos. E aí, assim, a minha avó ficava, Micaele, para pra beber água. Eu lembro perfeitamente. Micaele, sabe, vai comer, vai no banheiro. E eu, assim, hiper focada, sabe, naqueles cursos gratuitos. E ali eu fiz. Fiz gestão de negócios, fiz finanças, eu fiz marketing. Olha, tudo que tinha de gratuito lá, nesse final de semana de 4 dias, eu lembro que eu dormi muito pouco, sabe? Minha avó ficou cuidando da minha filha pra eu fazer isso mesmo. E aí eu falei, se
para eu ter um negócio, eu tenho que olhar para uma prestação de serviço enquanto um negócio tão pronto. Então, a partir daqui, eu tenho um negócio. Eu já não levei mais assim, é um extra, né? Um hobby, não, né? eu vou viver estudando e eu vou fazer isso aqui acontecer. Eu vou procurar quem são os melhores nisso e vai ser nos passos deles que eu vou me inspirar, sabe? Enquanto eu trilho os meus próprios, assim. E aí, quando eu tava com uns 6 meses de piercing, mais ou menos, assim, que foi quando teve, assim, o primeiro choque mesmo, porque até então eu tava estudando, tava todo mundo desacreditando, todo mundo ridicularizando, né? Mas com 6 meses de piercing, daí eu fui, comprei um celular de fato bom para eu poder fazer o meu marketing, eu não tinha habilitação, eu fui, paguei a minha habilitação, eu fui, comprei uma moto à vista, eu fui, comprei os meus móveis e promovi minha independência. Então, assim, com menos de 1 ano de piercing, eu já tinha estruturado a minha vida inteira, porque eu enxerguei ele como um negócio. Com 6 meses, eu fiz o meu MEI, e aí eu tinha empreendedores ao meu redor que empreendiam, sem brincadeira, há 15, 20 anos, e sem segurança alguma. E aí eu falei que com 6 meses eu tinha feito o meu MEI mais uma vez, né? Arrogante, isso é ilusão, nananã, enfim. Olhei para a coisa como um negócio, estruturei enquanto um negócio, fluiu enquanto um negócio e segue fluindo. Mica, e você falou dessa questão dos cursos do Sebrae, você já tinha uma certa noção de olhar essa atividade como um negócio ou foi a partir desses cursos, por exemplo? Não, foi a partir dos cursos, foram essenciais. Então, tipo, você tinha uma certa visão, digamos, de hobby ali, aí você realmente mudou a mentalidade e falou, eu preciso olhar como negócio, né? E aí intensificou ali, daí depois você virou essa chave também, né? Porque assim, eu venho de uma família de pessoas concursadas. Inclusive, eu sou professora, né? Eu sou historiadora, eu tenho especialização em história, assim. Mas eu concluí o meu curso, fiz a minha pós, enquanto eu já estava vencendo com o piercing, sabe? Então, eu só concluí para falar para minha avó, olha, vó. Você é professora? Eu sou. Eu falei, vó, tá aqui, ó, tô formada, você não queria que eu tivesse uma faculdade? Eu tenho uma faculdade, agora tchau, obrigado, entendeu? E ainda ficaram um tempo ali, né? Tem um concursozinho, manda pra o link, aquela coisa, agora deram uma superada já. Mas eu venho de uma família de educadoras, né? Então, assim, tanto por parte de mãe, quanto por parte de pai, são todos professores, são todos educadores, são todos concursados. Aí vem, né, a Micaele e fala assim, não, eu vou empreender. Imagina, numa família de concursados, cara. Então, assim, era um estigma que eu tive a coragem de quebrar, de tentar, pelo menos, né? Assim, hoje eu vejo que eu já quebrei, mas naquele momento eu pelo menos tentava, só que existia insegurança, né? Eu convivi a vida inteira com pessoas concursadas, eu nunca vi ninguém empreendendo, cara. Nunca, ninguém me ensinou isso aqui. E é um nicho novo, não existia antes de mim. Você rompeu 2 barreiras, né? Você saiu desse ambiente que você estava, foi empreender e também num nicho totalmente que talvez você não tenha referências, né? Nenhuma. Assim, pra você ver, ó, hoje eu tenho já 5 anos e meio de profissão. Eu vi 2 profissionais até hoje perfurando. Uma amiga minha, que começou no mesmo mês que eu, inclusive, que foi uma amiga que a profissão me deu, né, que é a Beatriz, e a minha funcionária, que eu ensinei. Então, assim, eu realmente nunca nem vi outra pessoa trabalhando, sabe? Eu aprendi no jogo de tentativa e erro. Eu vivo pedindo desculpa pros meus clientes que eu vejo que eu perfurei errado, que eu perfurei torto, entendeu? Ofereço desconto para poder corrigir, mas assim, eu falo também, é a questão do padrão de expectativa. Eu cobrava inicialmente R$30 com joia básica inclusa, né? O que a pessoa esperava? Caramba. Então, assim, ela pagava o que eu oferecia, de fato, né? Não tem como ela pagar R$30 com joia inclusa, querer ter recebido o que eu tô oferecendo hoje a 200, né? Então tem que ter esse jogo de cintura aí também. Ô, Mica, e como é que foi a questão da família para você? O apoio familiar, essa questão, pegando bagagem no que você falou da mentalidade. Olha, a minha avó, a princípio, ela realmente achou que eu tava maluca, assim. Que eu tinha endoidado de vez, entendeu? Eu não tinha esperança. Imagina, eu olho pra ela e falo, vó, estou indo embora de sua casa, viverei de piercing.
sabe? Cara, pra ela, assim... Parece um tapa na cara, né? Entende? E aí, e não bastando, né? Porque, assim, isso foi bem no começo. Depois, quando eu já tava com uns 3 anos de profissão, foi quando eu conheci o meu namorado, o Rafael. E aí, com menos de 1 ano de relacionamento, eu simplesmente cheguei nela e falei, vó, estou me mudando pra Rolim de Moura. Aí ela falou, pronto, agora eu tive minha confirmação. Tá doida mesmo. Tá maluca mesmo, sabe? Sem planejamento nenhum. Eu tinha confiança que do mesmo jeito que eu fazia dar certo lá em Alta Floresta, eu ia fazer dar certo aqui. Botei minhas coisinhas no caminhão de mudança e vim embora, sabe? Então, assim, coitada da minha avó. Eu fico com dó dela, às vezes, dela ter que acompanhar tudo isso que sou eu e meus movimentos. Mas, assim, ela fez o que ela podia, sempre. Ela sempre fez o que pôde, assim. Ela não foi aquela pessoa que ficou, vai, faz, acontece, vai dar certo, é isso aí, é seu sonho, vamos lá. Não, ela ficava assim, Micaela, você tem certeza? Isso aí não é ilusão, não. Você não quer ter uma segurança? Faz um concurso meio período, só pra dar uma segurança, entendeu? Aquela coisa toda ali. Então, assim, mas em contrapartida, eu precisei, ela tá cuidando da minha filha, entendeu? Me apertei financeiramente daqui, ela dá um amparo financeiro dali, do jeito que ela pode, mas dá. Então, assim, eu acho que tem coisa que, para além do ser falado, é sobre a ação, né? Então, assim, ela me ampara. E por mais que ela não consiga ter essas palavras positivas de incentivo, hoje ela tem, porque ela já viu que, né, que o mundo vai além do que ela acredita ser certo, errado, ideal ou não, né? Então, hoje ela tem isso, assim, ela olha e fala, nossa, você realmente fez acontecer isso aí, vai que é seu sonho. Mas naquele momento ela não conseguiu, só que pra mim não é um problema também, porque realmente eu... Era o conceito de mundo, né? Que todos o pessoal dessa geração reforçando, tinha, né? Alta Então... Floresta do Oeste, Rondônia, Exatamente. Entendeu? Tipo assim, minha avó é uma senhora que cresceu no interior da Bahia, em fazenda, depois viveu a vida toda ali. É uma coisa assim, né? Ela vem de um tempo em que ela tinha que falar baixo e ser muito bem comportada enquanto uma mulher. Aí nasci eu, como neta dela, entendeu? Ensinar muitas coisas. É difícil para processar mesmo, eu compreendo. Ô, Mica, e janeiro de 2020, então, você começou nessa profissão lá em Alta Floresta, né? Sim. E em que momento que você veio para Rolim? Eu vim daí no final de 2023. Final de 2023? 23? 22, final de 2022. E teve alguma virada de chave nessa mudança Alta Floresta para Rolim, ou foi tranquilo esse processo? Toda. Eu mudei de vida, eu tripliquei faturamentos. Caramba. Mudei de classe social mesmo, eu venho de um contexto muito simples. Foi por conta do seu serviço que você modificou alguma coisa, ou só pela questão do público mesmo? Eu sempre estou agregando valor à minha marca. Eu não paro de fazer isso. Eu sempre estou procurando uma forma de ter mais o que oferecer e sempre cobrando a mais por isso, porque nada mais justo, né? E é assim que a gente desenvolve a consciência de marca, é assim que a gente faz o nome da gente, né? Então, assim, eu nunca parei de fazer isso, mas para além disso, eu acho que é a questão da região mesmo. Alta Floresta é um lugar que tem muita gente idosa, né? Então, acaba que muitas pessoas lá não têm o estigma sobre o piercing, sobre a tatu, mas convivem com pessoas que têm. Então, assim, deixa de fazer por causa de um vô, por causa de um pai, por causa de um marido, por causa de alguém, entendeu? E aqui não, aqui é uma cidade universitária. Logo, tem muito mais jovem. Tem empresas grandes, né? Onde vem muita gente para trabalhar. Então, assim, tem mais gente, basicamente. Mais gente jovem, inclusive, né? Então, lá, parecia que eu estava sempre dando murro na ponta de faca. Porque quando você tenta oferecer algo do zero, já é muito difícil. Todo mundo já ridiculariza bastante, descredibiliza. Agora, quando é algo tão autêntico assim, né? Algo nunca visto, ninguém nunca fez, imagina, 3 vezes mais desacreditada, né? E aí, num lugar pequeno, conservador, mas assim, eu vivia disso lá, e vivia confortável, porque eu nunca usei disso de muleta também. Tipo, não vai dar certo, eu não vou conseguir fazer igual lá no começo, o pensamento que eu tinha antes de iniciar, tipo, não vai dar certo, aqui é muito pequeno e tal. Hoje eu já penso diferente. Se você não consegue fazer dar certo num lugar pequeno onde você mora, você vai fazer dar certo na onde?
Né? Então, assim, Exato. primeiro eu fiz acontecer lá, vi que fiz acontecer, já estava fisgando o cliente daqui, que ia para lá para poder ser atendido por mim. Falei, então pronto. Não achava um ponto decente lá, não achava uma casa, não tinha nem o que alugar lá. Falei, vou continuar aqui para quê? Me mudei. Na cara e na coragem. Assim, achei um lugar aqui e falei, vambora, Rafael. E vamos. Uma semana depois a gente tava aqui. E aí, assim... Claro que eu não sou de dar passos maiores que a minha perna, assim. Tem gente que é corajoso, né? Vai, faz financiamento. Não, eu realmente ando com o que eu produzo, com o que eu faturo, sabe? Eu vou de pouquinho, assim. Eu me sinto mais segura, assim. É sobre mim mesmo, né? Sobre o meu jeito de fazer as coisas. Então, cheguei, era num lugar mais afastado, era mais simples, sabe? Mas com 6 meses, eu tenho essa coisa. A cada 6 meses eu dou uma virada. Não sei o que acontece. Exato, 6 meses. Aí vim pro centro, sabe? E ali eu agreguei, igual eu falei, mais valor à marca, né? Aí até então eu trabalhava com perfurações seguras. Então tinha todo um maquinário de biossegurança, oferecia um procedimento ali que não havia um risco real pro cliente, né? Davam assistência online, mas era isso. Aí depois dali eu já comecei a oferecer retorno presencial. Aí depois dali eu já comecei a oferecer sessões de laser terapia de baixa potência, uma tecnologia da área da saúde, eu trouxe para o piercing para poder regenerar tecido, cicatrizar a pele. Trouxe, beleza. Aí comecei a trabalhar, tem muito furo torto, fiz quando eu era criança, fiz na... então eu tenho que corrigir isso. Fiz um curso de lobuloplastia sem cortes. Trabalho com essa correção agora. Eu até fiz na Andressa, inclusive, Sim. né? Corrigi a perfuração rasgada dela. Então, assim, eu tô sempre fazendo esses movimentos, assim, porque, enfim, eu sou eu. Ninguém vai poder ser eu, né? Então, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho que ser, no mínimo, melhor do que eu ontem. E eu não paro. Mica, e ainda sobre esse início seu lá, como é que você definiria que foi o seu maior desafio, ou maior dificuldade diante de tantos, né? Você já falou um pouquinho, né, da questão da família, do segmento, né? Lá naquele começo, se fosse para você definir em um ponto ou até mais, quais foram os maiores desafios, apesar da sua mentalidade já que tipo, ia dar certo e tem que dar certo, né? Se eu te falar que foi minha mentalidade também... Também. Eu acho que quando você vem desse contexto de pobreza, dessa realidade simples, né? Enfim, de não ter acesso, você começa a ganhar dinheiro, você se sabota. É simples assim. Então, acho que minha maior vantagem foi a minha mente e a minha maior desvantagem foi a minha mente também. E, para além disso, como eu disse, né? Questão de regionalidade, né? Nós moramos num estado que é mais conservador do que a maioria, é mais novo também, é um estado novo, né? Então, ainda tem muito aí o que ser modernizado na mentalidade das pessoas, que são preconceitos que outros body piercers de outros estados ficam horrorizados, tipo, como isso ainda é possível aí, sabe? Eu tenho esse choque cultural constante com os meus amigos de longe com os quais eu faço network. Eles acham algumas vivências minhas aqui absurdas, que eles nunca experienciaram isso, né? Mas eles não sabem o que é ser pioneiros. Eles são os que vieram depois dos pioneiros. Eu sou a pioneira, entendeu? Então, se alguém tá levando tapa, essa pessoa sou eu. Agora, os que vierem depois, tá bem tranquilo. Já foi aberto o caminho, né? Exatamente. Mas, assim, hoje, eu diria que o maior dilema que eu tô enfrentando, que desde o começo também foi um dilema, mas agora tá mais denso para mim, tá mais pesado, é a questão da região em que a gente mora. Porque, assim, eu saí dessa questão de ser uma prestadora de serviço e me aprofundei mais na questão do marketing mesmo, né? Eu gostei, eu me apaixonei pela coisa, eu vi como a arte, assim, sabe? Comecei a ver tudo como marketing e falei, beleza, então eu vou ir para esse outro lado. Aí, primeiro eu tenho que ter um infoproduto. Aí eu fiz um e-book do quê? Do que as pessoas mais me perguntavam. Marketing. Beleza, tem alguma coisa para vender no Perpétuo já, mas não é só isso. O que eu vou fazer agora? Site. Eu tenho uma joalheria de titânio, que é uma coisa que ninguém nem... Até hoje tá difícil, que eu tenho que ficar batendo, né, na mesma tecla, explicando. Olha, titânio
não descasca não, tá? Não fica preto não. Não, é uma joia que você vai ter pra sempre. Não, é nível de implante. Mas sério, se eu usar uma joinha de ouro, não é melhor, sabe? Então, assim, sempre é um eterno desacreditar. Eu tenho que viver me provando de uma coisa que tá ultrapassada já em outras regiões, né? Falei, então eu tenho que fisgar esse pessoal dessas outras regiões que já entendem melhor sobre. Comprei, né, contratei uma web design, ela fez meu site todo bonitinho, lindo, maravilhoso, investi nas fotos, descrições, tananã. O que me quebrou? O frete. Porque, assim, qualquer lugar melhor centralizado que você mora, você tem muitas transportadoras, muitas mesmo. Então, você consegue fazer mini envios por valores simbólicos, dependendo mesmo de onde você estiver. Você consegue oferecer frete grátis tranquilamente. Imagina, eu envio uma caixinha de 300 gramas e aí quando meus clientes de longe vão fazer um orçamento, uma caixinha de 300 gramas fica R$35, R$40 o frete. Por quê? Porque aqui em Rolim de Moura só tem mini envios dos Correios. Não tem nenhuma outra transportadora para eu poder mandar minhas joias para fora. O cliente desiste da compra por causa do frete. E aí? O que eu faço? Sabe? Então, assim, tá muito difícil, porque eu fiz um investimento gigante mesmo no meu site e hoje eu tô usando ele enquanto um catálogo, porque eu moro numa região muito isolada para poder viver de e-commerce, sabe? Então, é uma frustração que eu tô carregando comigo já tem 2 anos que eu lancei o meu site, né? Mas sigo aqui e sigo firme até encontrar soluções. Essas joias, você compra aqui? Hoje eu importo direto de fábrica. Importância do network, né? Então, assim, a princípio comprava nos fornecedores nacionais, nos quais, né, a gente era recomendada ali, tinha por recomendação nos nossos cursos que nós fazíamos. Era um body piercer mais antigo, que a gente admira, que você vê compra numa fábrica, numa loja, né, nacional e tal. Mas aí você começa a fazer amizade com essas pessoas, né? E aí essas pessoas começam a, tipo, sutilmente, como se não fosse nada, fala coisas que viram jogo pra você. Então, é por isso é importante, né, a gente tá sempre rodeado de gente que vai levar a gente pra onde a gente quer tá, né, e não o contrário. E, assim, nessa eu recebi esse network aí de como importar diretamente de fábrica e foi por isso que eu abri o e-commerce, inclusive, né? Porque daí eu já conseguia ter, a partir dali, um grande estoque. Mas eu até brinco com a menina que tá trabalhando comigo hoje, né? Ela, com 2 meses de piercing, ela já acessou... Ela tá trabalhando com aço cirúrgico dentro do meu estúdio, né? Ela já acessou mais joias de aço em 2 meses do que eu tive acesso, tipo, em 2 anos trabalhando com aço, sabe? Por quê? Porque eu só tinha eu. Então, era de pouquinho ali, né? De pouquinho, exato, de pouquinho. E ela tem eu, né? Então, assim, que bom pra ela, eu fico feliz. Eu sempre olho e falo, olha, que maravilhoso que é poder te proporcionar isso. Adoraria ter tido isso, sabe? Ela toda feliz hoje, fazendo uma perfuração na língua de uma menina, assim. Eu falei, sabe onde eu perfurei? A primeira língua de uma cliente? Aí ela, onde? Eu falei, eu não tinha reformado o quartinho da casa da minha avó ainda. Então, eu sentei ela naquelas cadeironas de madeira bem antiga na mesa da cozinha e furei ela ali mesmo. Aí ela parou de atender, assim, ficou olhando pra mim, esperando ver se eu ria, que era brincadeira. Ela, na cozinha, cara. Eu falei, na cozinha, cara. Aí ela só fez o serviço dela, assim, você é muito corajosa. Porque ela com medo, insegura, fazendo negócio tudo certinho, sabe, com toda a biossegurança, eu ali do lado e ela com medo. Eu falei, só imagina, então, o que foi pra mim, que nunca nem vi outra pessoa Cara, eu comecei no cenário pandêmico. Então, assim, meus cursos foram todos online no primeiro ano. Todos. Eu fui ter acesso no segundo ano a um curso presencial. Então, igual eu te falei, ainda bem, agradeço todos os body piercers que são produtores de conteúdo, que aprendi muito com os vídeos deles perfurando, porque só teórica não resolve, não. Tem coisa que é hora de voo mesmo. Ô, Mica, e antes da gente entrar a gente vai falar um pouquinho, vou fazer algumas perguntas sobre a técnica em si, né, como é que você trabalha lá hoje, mas a questão do nome, do Turmalina Negra, como é que nasceu essa ideia? Eu tenho a minha marca mesmo, que é a Nirvonsen Piercings, que hoje já é uma marca registrada. Porque, assim... Nirvonsen Piercings. Aí, Nirvonsen, basicamente, é um nome que eu utilizava quando eu era adolescente pra minha mãe não me encontrar nas redes sociais.
Era uma adolescente diferenciada mesmo. Essa voz sofria mesmo. Complicado, cara. Então, basicamente, eu era, assim, sou ainda, mas na época era uma obsessão, porque eu era adolescente, eu era muito fã da banda Nirvana e da banda The Pretty Hecklers. Aí, no caso, Nirv, do Nirvonsen, vem de Nirvana, e Onsen vem de Taylor Momsen, que é a vocalista do The Pretty Hecklers. Então, assim, juntei tudo e virou isso. Aí, quando eu fui empreender, eu falei, cara, eu não vou colocar aqui meu nome, sabe? Eu quero um nome legal, assim. Falei, vai ficar esse mesmo. Eu duvido alguém, né, ter esse nome aqui. Pois bem, corta para um tempo depois, uma amiga minha começou a empreender, fez tudo, cara. O branding, fez todas as etiquetas, né, as tags, fez os cartões de visita, tá? Ela ia empreender com roupas, né? Ela, na hora que tava tudo pronto só para loja decolar, ela recebeu uma mensagem. Você tem 24 horas para remover tudo da sua loja das redes sociais, porque o nome que você está utilizando foi registrado enquanto marca, então você não tem mais direitos sobre ele. E ali eu coloquei na minha cabeça que marca só tem quem registra mesmo, e registrei a minha, né? Aí assim, enquanto body piercer, enquanto lecionadora de cursos, enquanto prestadora de serviços, é a Nirvonsen Piercings. Mas aí quando eu comecei a me relacionar com o Rafael, que é o tatuador do estúdio, aí eu já me sentia incomodada de falar, ele trabalha no estúdio Nirvonsen Piercings, sabe? Eu achava que já não casava mais, até ali eu era sozinha, a partir dali nós éramos em 2, então criei uma coisa para os 2, e aí eu gosto muito de cristais, pedras, ele também, e aí Turmalina Negra é o nome de uma pedra de proteção, sabe? E aí foi isso. Eu falei, o que você acha de estúdio Turmalina Negra? Ele, legal. Eu falei, então pronto. Então vai ser esse o nome. Eu trabalho com joias, trabalho com pedras, a gente gosta disso em comum. É isso. E assim ficou. Aí antes éramos só nós 2 no estúdio Turmalina Negra, agora já somos em 4, né? Tem mais uma body piercer, tem mais um tatuador no estúdio também hoje em dia, que é a Casey e o Dablon, né? Mas é muito maluco tudo, que até esses dias, como eu disse, eu era sozinha. Mica, como definir para o público hoje quem é o seu público, né? Para o público que nos assiste. Se você fosse falar assim, quem é o público hoje que você atende? Hoje eu atendo pessoas classe média, porque o meu preço ele já subiu muito, né? Então são pessoas assim que tem uma faixa etária ali de 25 a 35 anos. Tenho clientes mais jovens também, mas como tem essa questão da precificação, que hoje é mais alta, geralmente quem acabou de ficar maior de idade está sem dinheiro ainda, né? Então acaba não sendo mais o meu público. A princípio era muito menor de idade, muito jovem adulto, né? E aí depois... No começo era uma classe mais baixa também, uma faixa etária mais baixa. Sim. O que eu mais recebi no meu primeiro ano foi através do Caixa Tem. Caramba. Na época da pandemia, né? Sim, aí então assim, eu entendi logo no início isso, né? Que agregar valor à minha marca e definir preço limitaria público, né? Então hoje meu público é uma galera classe média, uma galera assim, que busca estética, sabe? Uma galera que tem muito esse culto ao corpo, então a galera de academia, sabe? De nutricionista, hoje este é o meu público, né? Mas até ano retrasado era bem diferente. Aí hoje quem tá com esse público meu que eu tinha até ano retrasado é a menina que tá trabalhando comigo. Foi justamente por isso que eu coloquei, né, que eu convidei ela a trabalhar no estúdio, porque aí eu conseguia continuar atendendo essas pessoas de forma segura, sem necessariamente me sobrecarregar, porque eu já tenho muito do que dar conta, né, e assim, conseguia cobrar um preço justo, né, com uma joia boa, mais acessível o preço, né, então, para oferecer aí o produto de qualidade, procedimento de qualidade para as pessoas, sem necessariamente cobrar um valor que eu sei que para uma pessoa que ganha um salário mínimo, tirar R$200 para um piercing do mês é tirar da boca, né? É tirar do comer, assim. Aí eu coloquei essa opção, mas sem me sobrecarregar dentro do estúdio. E essa questão por exemplo, você falou de biossegurança, a questão dos procedimentos, né? De você se aperfeiçoar na técnica, na estrutura. Esse é um diferencial, eu acho que para essa classe já média, né?
Ou também é um diferencial, talvez, para essa classe mais baixa, porém ela não tem condições de pagar por aquela estrutura, né? Sim. O que te fez melhorar essa estrutura, melhorar esses processos? Foi pensando em atender o público, em elevar o preço do seu serviço, ou foi alguma outra motivação? Cara, eu até brinco assim, que o meu maior defeito é a preguiça, mas é a preguiça que me ampara. Porque Como assim, assim? vou te explicar. Eu sempre fui do tipo, eu quero ganhar dinheiro pensando. Sempre, desde criança. Eu lembro de pequenininha ficar alugando os meus livrinhos para os meus coleguinhas da minha sala por 50 centavos, assim. E tinha tabela para eles me devolverem os livros e tudo na data certa. Eu tinha todo um controle. E pequenininha, sabe? Então, assim, quando eu tava cobrando um baixo preço, eu tinha muito cliente. Muito cliente. Mas aí eu vivia cansada. E aí eu fui adoecendo. Quando eu vi, eu estava com todos os sintomas possíveis de um burnout. Então, assim, eu parei de dormir. Aí eu tive que fazer o que geralmente as pessoas fazem, que é ceder a remédios controlados para poder dormir. Quando eu olhei para mim mesma, eu tinha engordado 20 quilos. Sabe? Não tinha mais autoestima, não me movimentava mais porque, né, vivia ali sob o efeito das medicações, minha criatividade eu não conseguia acessá-la mais, né? E aí eu falei, pra quê? Sabe? Viver assim, viver correndo. Acordava pra trabalhar, não tinha hora pra comer, não tinha hora pra dormir, não tinha hora pra parar. Pra quê? Essa não é a vida que eu quero. E aí eu lembrei que eu tenho bastante preguiça. E eu resolvi usar isso ao meu favor. Eu falei assim, cara, eu quero fazer dinheiro trabalhando pouco. O que eu preciso para eu poder conseguir fazer isso? Sabe? Eu quero chegar num ponto de eu ganhar dinheiro, sei lá, enquanto eu tô na piscina. Entendeu? Faturar, cara, eu quero faturar. E aí eu comecei a buscar formas, observar muito essa galera de fora, como eu falei, né? Esse network. O que a galera que vive disso há 15, 20 anos tá fazendo? Sabe? Onde que eu vou encontrar com eles? Nossa, eu simplesmente saí daqui de ônibus ano passado. Eu fiquei 3 dias na estrada, mas eu fui para uma conferência internacional de body piercers, lá em São Paulo. Caramba. Foram 6 dias de estrada, né? 3 para ir, 3 para voltar. Eu realmente, assim, eu comprei a passagem, acho que 3 dias antes de ir, sabe? Paguei o curso, foi uma loucura, assim, mas que eu fui, eu conheci todo mundo que tava lá, descobri que não tinha como sair de Rondônia enquanto eu não aprendesse a falar inglês, inclusive tô nessa missão, porque, cara, a gente acha que a gente é muita coisa, porque a gente tá aqui, né, no nosso mundinho. Rolim de Moura é um bairro de uma grande metrópole, né, e olha lá, é menor ainda, muitas vezes. Então, assim, na hora que eu cheguei lá, aí eu vi todos os meus professores gringos conversando com os meus colegas de profissão em inglês ou em espanhol, e para eu poder trocar uma ideia com eles, eu teria que ter um intermediador, e quem que ia querer ficar fazendo isso, sabe? Falei, tá vendo? Só saber a língua portuguesa é perder a oportunidade. Aí, de que adianta? Como que eu vou querer ter o faturamento de uma body piercer que trabalha lá em São Paulo, no estúdio, mas ela trabalha como? Ela sabe outras línguas, ela é poliglota. Chegou um gringo lá, ela atende ele. Aí eu vou para um grande centro urbano para viver o sonho, né? Para viver o sonho, para poder ficar rica lá no grande centro urbano. Chega o gringo, eu vou fazer o quê? Como eu vou atendê-lo, sabe? É a oportunidade de ganhar em euro e dólar. O que você vai fazer, sabe? Aí eu me recolhi na minha insignificância e falei assim, não, tenho muitos passos pela frente ainda, sabe? E sigo nesse aprimoramento, assim, tanto de mim mesma enquanto pessoa, né? Para poder melhorar enquanto empresária, porque eu não acho que as duas coisas sejam excludentes, assim. Eu acho que elas andam juntas. Mica, eu vou fazer uma breve pausa para dar um recado dos nossos patrocinadores. Olha só, esse recado é da Farol, Faculdade Rolim de Moura, para você que está pensando em cursar uma graduação ou pós-graduação. A Farol, Faculdade Rolim de Moura, faculdade genuinamente rolimourense, está de portas abertas para te receber. Entre em contato com a equipe da Farol através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. Se você quiser fazer uma visita, se você quiser conversar com o diretor, a Farol está de portas abertas para você conhecer as instalações da Farol
e acessar toda a grade aí de cursos e pós-graduações para te receber. Alvorada Produtos Agropecuários, com mais de 65 lojas espalhadas aí no país, com presença forte aqui no nosso estado de Rondônia, também presente aqui em Rolim de Moura, está de portas abertas para você, produtor, que procura soluções mais inovadoras do mercado, soluções tecnológicas, os melhores produtos do mercado, nutrição, enfim, muitos insumos aí você encontra lá na Alvorada Produtos Agropecuários, um atendimento diferenciado, uma verdadeira consultoria de atendimento aí para você que busca melhorar cada vez mais a rentabilidade, a produtividade, seja da lavoura, seja do seu rebanho. Entre em contato com a equipe da Alvorada através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. A Rolinet chegou com a promoção Paz de Fibra. É isso mesmo, uma super promoção da Rolinet, que você encontra 500 MB de internet na casa, mais de 10 GB de internet na telefonia móvel, Olá TV completa, são mais de 100 canais em alta definição para você aproveitar dos mais variados segmentos, infantil, esporte, TV aberta, tudo na Olá TV, canais em HD, alta definição e também a super novidade do momento aí que a Rolinet está trazendo, telemedicina. É isso mesmo, telemedicina, qualidade, os melhores médicos com tempo de consulta aí, um tempo médio, né, para você aguardar essa consulta aí de 5 a 10 minutos, com médicos renomados. É isso mesmo, a Rolinet está trazendo telemedicina. Então, entre agora em contato com a equipe Rolinet através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. E retomando a gente falou um pouquinho sobre o público, né? E como é o mercado de piercings hoje aqui da nossa região? Ele tem, em comparação lá com o seu início, ele tem aumentado? Porque às vezes é algo que a nossa audiência não é um mundo que a gente não conhece muito, né? Mas ele tem aumentado? Como é que tá essa questão aqui, tipo, de Rolim de Moura? Aumentou muito. Muito mesmo. Hoje, assim, igual eu falei, né? Tudo que você segue fazendo cotidianamente vai dar resultado, né? É impossível não dar, assim. Seria definição de loucura continuar tentando todos os dias, né? E não ter resultados diferentes. Então, hoje, nós temos público. Tanto nós, no nosso estúdio, quanto todos os outros estúdios de piercing e tatuagem da cidade. Cada um à sua maneira. Alguns com diferencial de preço para mais baixo. Outros, né? Agregando valor à marca. Ou não, cobrando o mesmo valor há 10 anos e tá tudo certo também. Mas o fato tem público para todo mundo. Para todo mundo. Sabe? As pessoas já não veem mais com aquele peso do jeito que já foi um dia. Eu, 10 anos atrás, quando eu fiz minha primeira tatuagem, fiz meu primeiro piercing, assim, foi um escândalo, né? Que rebeldia, um pontinho de luz no nariz, que isso? E aí, hoje em dia, não, sabe? Hoje em dia eu vejo os pais me procurando para eles levarem os filhos que chegaram na adolescência e estão querendo, sabe? Já não é aquela coisa assim, não, você não vai fazer mais, isso é coisa de marginal, nananã. Claro que ainda existem pessoas que, infelizmente, têm esse estigma, né? Mas hoje, eu acho que a gente tem, no mínimo, abertura para falar sobre, né? E os pais sempre elogiam muito a minha comunicação, no sentido de eu falo o que eu ofereço e eu entrego o que eu falo que eu ia oferecer, sabe? E eles ficam sempre muito chocados, porque estão acostumados com o adolescente se perfurando em casa, com a amiga na escola, né? Com vizinha. E aí eu pego e mando um áudio de 2 minutos, assim, explicando tudo de minucioso que tem no meu trabalho, assim, a tudo que eu dou atenção, sabe? O que essa pessoa vai ter acesso se ela perfurar comigo ou no meu estúdio, né? Enfim. E aí eles ficam, nossa, que legal, nunca tinha ouvido falar disso, sabe? Agora eu me sinto muito melhor, porque muitas vezes os pais também não têm um estigma sobre porque acham feio, porque tem aquele pré-julgamento. Às vezes é só medo mesmo, medo, porque tudo que conhecem sobre é insalubre, é perigoso, né? Aí chega alguém e faz o quê? Vê a dor, oferece uma solução. Pronto, ganhou o cliente, né? Então... Esse é o seu grande diferencial dos outros profissionais hoje? Cara, eu não acho que seja um diferencial, eu acho que realmente é o básico. É o básico. E o que seria o seu diferencial? Por que as pessoas te procuram hoje? E não um outro profissional? Eu acho que
por essa consciência de marca que eu desenvolvi ao longo do tempo mesmo. Eu sou muito transparente, assim. Desse jeito que eu tô sendo aqui com você, eu sou sempre. E aí as pessoas, elas tendem a ser fiéis quando elas percebem que você, inclusive, é fiel a si mesmo, sabe? É o que você fala, que sua palavra não faz curva, que a verdade é uma só. Então elas tendem a ter essa confiança do jeito que eu sou assertiva mesmo, incisiva, sabe? Eu não sou de muitos rodeios. Tem gente que se incomoda com isso também, né? Mas a maioria das pessoas que ficam é por conta disso. Porque sabe que se eu falar é uma palavra só, sabe? Eu não tenho rodeios. Mas tem outras pessoas que oferecem serviços da forma como eu ofereço. Mas eu coloquei muito firme na minha cabeça que eu sou eu e mais ninguém pode ser eu, sabe? Então eu sigo sendo fiel a mim mesma. E toda essa transparência e espontaneidade, assim, eu construí vínculos mesmo com as pessoas. É como se fosse uma pessoa vendendo para outra pessoa e não uma empresa querendo seu dinheiro, sabe? Eu acho que é por isso que as pessoas ficam, que eu me importo. Sim, interessante seu ponto de vista. Bacana. Mica, e falando agora ainda mais, antes da gente entrar na técnica, as pessoas hoje, elas depois que fazem o primeiro, como é que é essa questão de piercing? As pessoas depois fazem o primeiro na sua clientela lá, se fosse para você definir em porcentagens ou em partes ali, tem muita gente que faz só um, tem muita gente que já tem vários. Como é que é essa questão de piercing? É igual tatuagem? Fez um, vai fazendo? Olha, hoje, assim, eu foquei bastante nessa questão de fidelização, quando eu saí do estúdio que era mais distante, né, e vim pro centro. Eu, inclusive, fiz cartõezinhos de fidelidade, que se a pessoa fizesse 5 procedimentos comigo, comprasse uma joia, fizesse uma limpeza, fizesse uma sessão de laser terapia, perfurasse, uma sessão de lobuloplastia, o que quer que fosse, ela ganhava algo, né? Ou ganhava uma joia, ou ganhava, enfim, o que fosse mais interessante para ela naquele momento. E aí, a partir daquele momento ali, eu consegui, tipo, permanecer com essas pessoas dentro do estúdio, né? Aí, claro que não é uma coisa que voltam todo mês para fazer igual é uma sobrancelha, uma unha, né? Porque realmente o piercing, ele demora, em média, para cicatrizar 1 ano. 1 ano? 1 ano. Não que seja 1 ano que você vai ficar sofrendo com dor, mas é Sim. 1 ano que o seu corpo precisa para poder voltar à maturação inicial do tecido antes dele ser lesionado com a perfuração. Então, nesse tempo todinho, se você tem pancada, se você não cuida da higiene, se você adoece, sua imunidade cai, é tempo para esse piercing infeccionar. Então, eu dou suporte para as minhas clientes durante todo esse tempo de cicatrização. E quais são os cuidados principais nesse pós-procedimento? Lavar e hidratar com soro, mas aparentemente é difícil para algumas pessoas. Você falou, é o básico. Mas... Eu falo, é tudo muito básico, assim, mas tem gente que dificulta, sabe? Esse é um dos erros mais comuns de quem, tipo, fura pela primeira vez, é não se atentar a esses cuidados básicos. Sim, mas tem uma outra coisa que eu percebo muito aqui. Nossa, eu morro de dar risada quando chega época de temporada em estado que geralmente é frio e eles começam. O verão não é época de fazer piercing. Estou com a agenda fechada, não sei o que. Gente, mas eu gargalho, eu falo tem assim, isso? então não ia trabalhar nunca. Porque, assim, verão, aqui, se não tá sol demais, escaldante, tá chovendo demais, alagando tudo, né? São esses dois extremos. Eu ia trabalhar quando? Se eu fosse seguir essa lógica aí, que calor é sempre, chovendo ou não tá chovendo, né? E aí, é isso. Em outros estados, enquanto eles param, fecham o estúdio, tiram férias, porque tá calor, porque a galera vai pra rio, a galera vai pra piscina, a galera não sei o que lá, que é o nosso normal. Então, eu tenho que driblar tudo isso, que pra muita gente, boa parte do país, é um problema de vez em quando, e pra mim é um problema de vez em sempre. Isso aí, isso é muito comum. E uma outra questão é, pra fora tem muito meio automobilístico público, né? Tem meio de transporte público. Então, assim, não é comum as pessoas terem moto do jeito que tem aqui, por exemplo, né? Tem também, mas não é uma coisa de andar em centros urbanos. Quem anda em centros urbanos anda em ônibus, em metrô, anda em carro mesmo, de Uber, de táxi, né? Então, aqui a gente tem essa cultura de adquirir motos, né? Aí vem o capacete. O capacete é top inimigos da cicatrização de piercing de orelha, que é o que eu mais faço, né? São projetos auriculares, que é um conjunto de perfurações na orelha, assim, né? E aí,
Basicamente, esse é mais dos problemas que eu vejo, que eu enfrento aqui, que a galera lá não enfrenta, né? A galera de longe, assim. Mas é isso. Acho que é sobre... o meu público anterior, eu tinha muito problema quando... Olha pra você ver, né? O meu preço era mais baixo, eu tinha um público muito beberrão. A galera que bebia demais. Então, era mais um grande problema que eu tinha. A bebida alcoólica, ela não é recomendável em nenhum nível, assim. Ela é altamente inflamatória, né? Ela deixa a gente inchado. Então, eu lembro de... Quando eu tava mais afastado do centro, eu tava no final da Avenida São Paulo. Eu lembro de uma cliente sair do estúdio e subir um pouquinho, parar direto num boteco que tinha no meio da avenidona lá. E ainda postar, assim, sabe? Que, tipo, tinha tomado latinhas e latinhas de cerveja. No outro dia, obviamente, ela estava mandando mensagem com grandes problemas, né? Então, assim, hoje, depois que eu aumentei preço e eu comecei a me aproximar mais dessa galera que, como eu disse, tem esse culto ao corpo, entende, sabe? Quem entende que é um risco, sabe? Você não precisa de um piercing para viver. Sabe? Mas você precisa continuar vivo. Então, assim, vale a pena você se arriscar, entendeu? Se não tem como agora, tenta outra hora fazer de forma segura, mas não se coloque em risco, sabe? Tem plano de bebê? Não faz, entendeu? Mantenha transparência e comunicação, porque isso sempre vai ter da minha parte, né? Nisso eu não falho. Mas, enfim, são essas questões, assim. Ô, Mica, você falou que a questão do que você mais faz lá é a questão da orelha. E é um dos que, se você mais faz, é do que o pessoal mais pede também, né? E quantos piercings uma orelha aceita? Cara, assim... Qual que foi o máximo que você já viu ou que você já fez? Se for sobre perfurar numa vez só, você fala? Não, geral mesmo? Que aceita de espaço, digamos assim. A cada 4 milímetros dá pra ter um furo, assim, tranquilamente. Cada 4 milímetros? A cada 4 milímetros. Não tem um limite, assim, né? Claro que se você utilizar joias de baixa qualidade, joias que contenham níquel, cádmio, joias que sejam tóxicas, né? Que o seu corpo fica ali o tempo todo num processo de inflamação crônica, não vai funcionar, né? Porque vai sobrecarregar seu sistema imunológico, tem perfuração demais, joia demais. Essas joias que são de baixa qualidade, elas tendem a ser mais pesadas também, né? Então pode provocar lesões a longo prazo, aquelas tarraxas gigantes machucam, os fechos finos demais, inadequados, navalham a perfuração, vai rasgando gradativamente. Então, são minuciosidades que não me acompanham, né? O que você já viu, assim, de uma orelha que tem mais piercings, assim, foi quanto? Eu acho que eu tenho uma cliente, a Valéria, lá de Alta Floresta. A orelha dela é pequenininha e não tem mais espaço, de verdade. Eu não consigo contar no momento, assim, exatamente, mas passa de uns 20. Tranquilamente passa de uns 20 piercings. Não, nas duas daí. Não satisfeita com o projeto em uma, ela fez na outra, né? É que eu tenho um projeto em uma, na outra eu falo que essa é a minha orelha pobre, né? Essa daqui não. Mas dá tranquilamente, assim. Tinha uma body piercer aqui de Rolim, a Karen, que agora ela tá na Europa, ela foi embora pra lá, mas ela tinha, se eu não me engano, 20 e alguns em uma orelha só. Caramba. Assim, de uma vez pra perfurar, se eu perfurar você hoje, eu posso fazer no máximo 3 sem sobrecarregar seu sistema imunológico, 3. assim. Porque vai inchar, não muito, né? Se você tiver os devidos cuidados, fizer com a joia adequada, um procedimento adequado. Mas é inevitável. Todo o processo de cicatrização envolve um processo inflamatório. E durante esse processo inflamatório, a gente tem que ter cuidados que não ocasionem daí um processo infeccioso, que daí só vai tratar com antibiótico, né? Com médico. E acredito que seja assim também, né? Cada corpo é um corpo, né? Às vezes, Total. por mais que você faça o mesmo cuidado para um e para outro, Total. um responde de uma maneira e o outro de outra, né? Ixi, várias vezes, assim, eu já tive problemas, porque clientes, tipo, perfuraram, e aí, assim... Você tem a sua individualidade, eu tenho a minha individualidade. O meu processo de cicatrização eu posso perfurar na mesma hora que você. Pode ser a mesma técnica, pode ser, entendeu? Pode ser em mim mesma. Eu posso perfurar em uma orelha aqui, outra aqui, e vão cicatrizar em tempos diferentes, sabe? Em ritmos diferentes, com minuciosidades diferentes. E aí a cliente fica questionando por que a orelha dela não tá cicatrizada igual a da fulaninha que furou depois dela. Aí, tipo assim, então, é porque você é você.
E ela é ela, né? Começa por aí. Não, mas eu me alimento bem, eu treino todos os dias, eu cuido bonitinho. Por quê? Então, porque você é você e ela é ela. Simples assim, sabe? Mas querer cobrar baseado na experiência do outro. Gente, não tem como. Eu sempre falo isso. Não se baseia na dor que o outro fala que sentiu. Que às vezes ele fala que doeu demais, tu não sente nada. Ou às vezes ele fala que não doeu nada e tu sente muito. Não baseia na cicatrização, porque cada caso é um caso. Cada um cuida de um jeito. Cada um tem um metabolismo, né? Enfim, não dá. É você com você mesmo. Aí, para poder ter a melhor experiência possível, transparência entre profissional e cliente, né? Porque tem gente que, tipo assim, eu só pergunto, o que aconteceu? Eu já sei. Tem 5 anos e meio que eu trabalho com isso. Eu consigo olhar e saber o que aconteceu, mas eu pergunto para ver se a pessoa vai falar ou se ela não vai falar, entendeu? Aí tem aqueles que tentam enganar, mas aí a gente contorna daqui, contorna dali, quando vê a pessoa fala, entendeu? Mas assim, a maioria hoje em dia só fala mesmo. Ah, então, menina, nem te conto, sabe? Eu prefiro que seja assim, porque quando você sabe de onde vem o problema, né? Você tem a confirmação, a certeza, você resolve ele, né? Encontrar. E você perfura qualquer parte do corpo? Qualquer parte. Qualquer parte do corpo? Hoje eu trabalho das perfurações mais básicas, tipo nariz, boca, orelha, né? As mais avançadas. Então eu faço implantes. Não sei se você já ouviu falar sobre microdermal, surface. Não. São dispositivos que de fato a gente implanta. Sabe? É subcutâneo. Então, assim, o microdermal, por exemplo, a gente pega um punch, que é um dispositivo de biópsia, sabe? Que dermatologista usa. Aí você remove 2 milímetros de tecido, sabe? Uma coisa insignificante. E você vai encaixar o microdermal dentro daquele buraquinho que você fez ali. E ali o tecido vai se regenerar e vai abraçar aquela chapinha que tá por dentro ali, que você inseriu dentro daquele buraquinho, sabe? Então eu faço implante do microdermal, aí tem o surface, que é um outro estilo de implante esse microdermal, também. Ele não aparece daí. Aí fica assim, fica o implantezinho onde interno, geralmente é isso? no rosto, no colo. Aí assim, fica a garrinha por dentro segurando ele, né? Em cima da camada de gordura. E por fora a gente coloca o adorno, de fato. Aí assim, tendem a ser uns brilhozinhos, né? Umas zircônias. Aí tem como pedir coisas mais personalizadas também. Aí eu trabalho com esses implantes. E trabalho também com as perfurações íntimas. Eu não trabalho com perfuração íntima masculina por não me sentir segura mesmo. Eu tenho esse receio de, tipo, ser assediada, qualquer coisa do gênero, porque infelizmente é estrutural, é cultural, né, esse tipo de situação. E aí, pra eu me proteger minha filha, que sempre tá comigo, né, eu optei por não fazer, nunca realizar, mas eu faço perfurações íntimas. Não, pode falar ou tem restrição? Pode falar. Mamilo, íntimo genital, né, enfim. E é isso, eu faço de tudo um pouquinho hoje. E aí, você já citou das mais básicas. Essas, depois da orelha, talvez seriam as mais pedidas? As mais pedidas. Depois da orelha, quais são as que você mais faz, as mais comuns? Ah, tá, entendi. No caso... Isso, depois você falou que a orelha talvez é ranking. o principal, né? E depois da orelha Nariz. Nariz. Depois da orelha, o que eu mais furo é nariz e umbigo. É uma moda que vem lá dos anos 90 e não passou nunca mais, né? Às vezes dá uma esfriada, daí volta, né? E hoje, assim, inclusive, a questão do projeto auricular só é assim porque eu fiz ser assim. Tipo, eu via que para um cliente retornar, eu tinha que dar um horizonte para ele, né? Então, assim, ele tem vontade de furar o nariz. Beleza, é uma perfuração que ele vai fazer ali, ele vai embora e nunca mais. Mas se eu mostro pra ele que ele pode conseguir, tipo, simplesmente acordar com a orelha pronta, assim, sabe? Aquela coisa que tá com o cabelo amarrado, parece que você tá sempre arrumada, sempre adornada. Aí eu comecei a postar trabalho de outros body piercers que já faziam projetos auriculares. O que seria esse projeto auricular? É basicamente como a minha orelha, né? No caso, é um conjunto de perfurações. Aqui é um hélix, aqui é um conche, aqui é um segundo furo dos lóbulos, aqui seria um primeiro, um tragus. Então você vai fazendo diversas perfurações, criando uma harmonia entre essas perfurações. Sim. Aí varia de acordo com cada anatomia, tem coisa que dá pra fazer na de um, que não dá pra fazer na de outro. Aí a pessoa escolhe quais joias que ela vai utilizar pra compor esse projeto, dá pra escolher um tema. Não, vou fazer uma orelha só de animais marinhos, vou fazer uma só de flor, vou fazer uma, entende? Tem joias temáticas. Esse é o conceito
muito de projeto auricular. E eu vi que ia ser o que ia colocar mais dinheiro dentro do meu estúdio, assim, porque eu comecei a ver muita famosa tendo projeto auricular, né? E aí as pessoas, elas gostam disso, né? De parecer com quem talvez elas nunca vão ser, mas ela tá parecendo, então ela tá feliz e eu fico feliz também, né? E aí eu comecei a usar do nome da Virgínia para vender o projeto auricular dela, da Bruna Marquezine, da Larissa Manoela, e aí entrou na mentalidade das pessoas e pronto, entrou, é um abraço, né? Agora faz parte do imaginário coletivo. Qual é o mais difícil? Qual a parte do corpo é mais difícil? Ou talvez para você perfurar, ou para cicatrização do corpo? Olha, igual eu falei, como cada anatomia é única, eu não diria que tem uma parte do corpo em específica que é mais difícil. Mas situações em específico, você vai furar um septo, ele precisa ser milimétrico, porque senão vai ficar uma coisa torta na tua face. Muita informação, né? E aí a pessoa pega e tem um desvio de septo. Aí como que tu faz uma coisa reta numa anatomia torta? Entendeu? Aí, então, assim, vai mais das características de cada um mesmo, que são bem desafiadoras, né? Relativo, assim. Agora, em critério de cicatrização, sem dúvida, a cartilagem da orelha. A cartilagem da orelha, assim, não tem comparação. As pessoas têm um tabu, né, de que o mamilo vai ser difícil para sarar, de que o íntimo genital vai ser difícil para sarar, e o nariz, a boca, porque tem aquele estigma, né? Ainda é muito coisa de marginal, de quebrada, né? Enfim. Agora, a orelha não. A orelha já tá desmistificado, já é uma coisa de gente chique, né? De gente que tem condição e tal. Então, a orelha vamos fazer, então. Deve ser tranquilo, tá tranquilo. Ah, quem dera. Meu sonho é que uma orelha cicatrizasse na velocidade que uma boca cicatriza, por exemplo. A boca é tranquilo. Muito, porque, imagina, você tá na época de seca, aí um vasinho do seu nariz dilata, sangra e vira, né, um caos. Daqui a pouco você tá bem de novo, que regenerou rapidinho. É uma região úmida, a boca a mesma coisa. Tu mordeu, deu uma afta, daqui a pouco tá tudo lindo de novo, sozinho, sem você passar um remédio nem nada, sabe? Então, assim, imagina com os cuidados instruídos. Agora, e a cartilagem, que mal tem vascularização? Uma das primeiras regiões que a gente perde do nosso corpo em um caso de hipotermia é a pontinha da orelha aqui, ó. É uma das primeiras partes que necrosam, porque não tem vascularização. Então, você perfura 3 camadas de tecido, um semi-osso, né, que é o pericôndrio, mais 3 camadas de tecido e quer que o negócio sara. Com o corpo sem os devidos cuidados ainda. Tem isso ainda, né? Então, assim, a orelha é o lugar mais difícil de cicatrizar, sem dúvidas. E é o mais procurado simultaneamente, né? Cada um com seus desafios, né? Seus problemas. Ô, Mica, e essa questão puxando agora para a venda de joias, né? Hoje, dá para se dizer, você ainda tá com o site, né? Igual você falou, né? Apesar dos desafios. Hoje você tem, digamos, quantos braços, assim, de negócio, assim? E quando que você começou a olhar que dava para ir, igual você falou, a questão do e-book e tal? Então, eu sou uma leitora assídua. Então, os livros, eles sempre foram e provavelmente sempre serão meus melhores amigos, assim. Eu tenho que me esforçar para socializar, assim, senão eu viro um senhorzinho numa caverna facilmente, sabe? E aí, quando eu comecei a empreender, depois que eu me formei, né, enfim, eu comecei daí a ir mais para esse lado dessas leituras sobre negócios mesmo. Nem que eu não conseguisse ler por correria, mas eu ouvia, sabe? Então, todos esses livros possíveis sobre finanças, negócios, né? Sobre arte, eu coloquei tudo isso dentro da minha cabeça. Tudo isso. E eu falei assim, não, cara. O mundo é muito além, não dá pra eu ficar nessa o resto da minha vida, não. Eu não sabia como é que eu ia fazer, mas eu sabia que eu ia, né? Então, assim, quando eu era amiga do Rafael, comecei a estudar tatuagem junto com ele, né, meu namorado, e aí acabou que eu desisti da tatuagem, porque eu vi que eu queria ganhar dinheiro sem fazer nada. Preguiça. E a tatuagem, cara, é muito... Difícil.
tanta coisa, né? Eu falei, não, essa vida que eu quero pra mim, não. Se fosse pra investir na tatuagem naquele momento, eu ia gastar uns 3 mil reais, né? De materiais iniciantes, maquininha, nananana. Falei, vou investir sim, joia, ué. Eu sou body piercer, eu preciso de joia. Aí investi em joia. Por quê? Porque a joia, às vezes, eu tô de boa, aí a pessoa fala, nossa, queria muito essa joia aqui. Pronto, mandei pra ela, faturei. Olha só que maravilha. Aí uma tatuagem, eu ia ter que ficar 2 horas lá, tatuando. Eu falei, não. Você quer trabalhar comigo, Rafael? Pronto, resolvi o problema da falta do tatuador no estúdio. Eu não ia ser. E aí, depois, mesma coisa, assim, pra ele, né, já tava muito difícil, muito sozinho, assim. Aí agora ele encontrou o Dablon e um vai fortalecendo o outro, né, vai alimentando, que é muito interessante você olhar pra alguém que tá começando. Ainda mais que a Casey e o Dablon são um casal, então, tipo, briga que eu e o Rafael teve por anos. Eles começaram até agora, tipo, não, mas ele não presta atenção na hora que eu tô ensinando o marketing. Não, mas ela não tem paciência também pra ensinar, sabe? E aí eu, nossa senhora, é como olhar no espelho, né? Aí agora tá os dois lá também com a gente. Então, hoje eu tenho a Nirvana Sem Piercings enquanto marca de perfurações corporais e o KINAI também abrange a questão do e-commerce, né? Uhum. A revenda de joias já está inclusa. Aí eu tenho o Estúdio Turmalina Negra enquanto um trabalho em equipe mesmo, né? Com o Rafael, o Dablon e a Casey. E é isso, assim, além do piercing, eu ofereço a lobuloplastia sem cortes, né, como eu disse, que são as correções estéticas das perfurações tortas, rasgadas, quem desistiu de usar alargador. Só que aí dentro do piercing tem muitas coisinhas para além de ir e perfurar. Por exemplo, eu trabalho com a joia de titânio. Aí eu descobri que as joias de titânio poderiam ser coloridas em até 26 cores diferentes. Mas eu precisava de uma fonte de anodização, que basicamente é um dispositivo negativo, positivo, que eu faço um banho eletrolítico com água e bicarbonato de sódio, eu mergulho a joia ali dentro, eu dou um choque nela e ela muda de cor. Assim, como se fosse mágica. Então, ela pode ser rosa, roxa, verde, azul, dourada, prata. E descasca? Não descasca. É uma forma, é um revestimento biocompatível. É como se o titânio entendesse que ele está sendo violado com aquele choque, e aí ele cria essa camada, esse revestimento colorido, como uma forma de proteger a superfície do titânio. Então, assim, é uma superfície lisa, né? Então não tem como armazenar microbiota durante o processo de cicatrização, não tem ranhura, é bem polida, tá colorida, e mesmo que não esteja colorida, tá bem polida, sabe? Então aí tá. Aí você escolheu sua joia na cor azul, você enjoou. Aí o que eu faço? Eu tenho a micro-rétifica. Aí eu pego e dou polimento. Eu tiro todinha a cor da joia, ela volta a ser da cor natural do titânio, que é um prato escurecido, e ou você pode ficar com ela nesse prato escurecido, natural do titânio, ou você pode simplesmente mudar para qualquer outra cor. E você consegue fazer isso a vida inteira. Porque o titânio, ele é de durabilidade vitalícia, ele é um dos metais mais resistentes que existem, né? Então tá, ofereço a anodização e o polimento. Aí, eu ofereço também modelos de joias específicas para, igual eu te falei, os problemas de anatomia. Então, a pessoa ela é mais gordinha, ela tem um umbigo de um formato diferente, entendeu? Se ela for tentar perfurar com aquela joia tradicional, não vai sarar. Ela vai ficar abaixando, levantando, a parte inferior da joia, ela tende a ser maior em joias tradicionais, e aquilo vai lesionando, e o corpo vai tentando expulsar diante do atrito, e vira um caos. Aí vem a joia navel, que é um umbigo flutuante, que a gente fala, que é uma joia que fica basicamente como se estivesse flutuando mesmo. Então, embaixo é só uma chapinha, para na hora que a pessoa abaixar, não ter nada machucando dentro do umbigo, e o adorno, o brilho, a pedra fica em cima, onde não tem a possibilidade de abaixar e pressionar e machucar. Fica o adorno livre ali. Então, assim, envolve técnica, envolve joias específicas, serviços específicos, né? Aí conhecimento. Eu ofereço toda essa personalização, sabe? Aí, assim, tem gente que acha tudo isso exagerado, né? Acha desnecessário, acha frescura, mas daí eu foco em quem vê valor, né? E tem bastante gente que vê valor. E esse público
ele tá cada vez mais consciente até das joias? Sim, eu tenho seguidoras que elas em si não perfuram com a frequência considerável. Tem gente que cresceu na igreja e aí, para não sentir, não gerar nenhuma tensão familiar, não faz nenhuma perfuração nem nada, mas eu brinco que eles pregam a palavra do piercing seguro. Porque eles chegam e falam assim, não, você não vai. Não, eu vou te mostrar uma menina aqui agora. Precisa ser assim, você sabe toda a técnica, você né? não. E explica, cara, meu trabalho assim. E eu falo que esse é o melhor marketing que existe. As pessoas parecem que elas esquecem disso, né? Mas o melhor marketing é o boca a boca. Sabe? Você pode fazer o tanto de tráfego que você quiser. Você pode botar dinheiro demais. Fiz isso. Tô falando porque eu aprendi errando, entendeu? Não adianta. Se não tiver feedback real de gente falando. Querida, vem aqui, senta que eu vou te contar como é que essa menina aqui trabalha. Não Não tiver vai pra qualidade frente. no seu produto, né? Sim, Não. então é isso. Eu tenho pregadoras da palavra por aí. Quem caçou confusão comigo, menina, eu vou te falar, eu tenho um bonde de defensoras, assim. Aí chega a ser engraçado. Muito bom. E quais são as tendências de joias? O que alguns anos atrás não se falava e agora está se falando? Ou o que vai virar de joias para Olha, piercing? infelizmente, realmente é uma. Você tocou numa ferida minha agora aqui. Porque eu só trabalho com as mesmas coisas sempre. Porque, igual eu falei, é uma característica da nossa regionalidade. Então eu queria, sabe, fazer uns projetos diferenciados, com umas joias diferenciadas. Igual eu falei, eu gosto muito de pedrarias, né? Então eu queria pedras naturais. Eu sei até o significado de cada uma das pedras. Caramba, e não consigo vender uma joiazinha com uma pedra natural, porque o povo gosta de ponto de luz, zircônia branca, e é isso, sabe? É coraçãozinho, é estrelinha. Você traz uma joia diferente, ela fica parada na vitrine, ó, anos, sem brincadeira, anos. Em contrapartida, ponto de luz e argolinha cravejada de zircônia, se todo mês você não fizer uma compra grande, não vai pra frente, sabe? E aí já é um problema que eu vejo que pra fora não tem tanta relutância. Não que não seja uma venda fluida de ponto de luz, de pedra de zircônia, porque é pra todo mundo, né? Acho que é o que mais é consumido, assim, num geral, mas eles ainda conseguem ter um ar de si mesmos no trabalho deles. Eu gostaria muito de poder oferecer isso, esse branding, entende? Uhum. Da pessoa olhar para um trabalho e falar assim, foi a Micaele que fez aquilo ali, ó. Olha só, as joias do jeito que ela trabalha. Ah, ela trabalha mais com correntes, ela trabalha com pedraria colorida, eu adoraria ter isso. Tem uma menina que eu acompanho ela desde que eu comecei e hoje ela se tornou uma colega mesmo, né? Eu sou muito fã dela, o nome dela no Instagram é Bru Piercer e ela só trabalha com joias coloridas. Então, cada uma das cores da tabela de anodização do titânio, ela tem projetos e projetos auriculares de cada uma daquelas cores, entendeu? E ela explora com os clientes dela isso e tal, porque ela mora numa região mais centralizada, que as pessoas que são alternativas, elas têm mais poder aquisitivo. Sim. E aqui as pessoas que são mais alternativas, elas são pessoas mais marginalizadas. Não tem poder aquisitivo para isso. Então elas até gostariam, elas até acham bonito, mas elas não podem pagar. E aí eu não posso, infelizmente, viver para oferecer o que as pessoas podem pagar, né? E Exato. aí eu ofereço o que quem tem condição de pagar, paga. Que é projeto auricular minimalista, clássico, básico, né? Mas eu chego lá. Você acha que Você acha que vai chegar esse momento? Com a conscientização também sua, de propagar, Sim. de divulgar, você acha que vai chegar esse momento? Mas não aqui. Não aqui. Não. Eu acho que aqui Aqui tá ainda... bem distante ainda. Nossa, aqui tá léguas distante. Se eu entrar no assunto do ouro com você, então, acho que eu me emociono até, é doído. Porque é muito difícil. Aqui são muitos tabus a serem quebrados, sabe? Esse negócio de ser pioneira realmente tá me cansando, assim. Eu preciso estar num lugar que já tenha gente vivendo há muito mais tempo do que eu disso, que já fale sobre o meu método de trabalho há muito tempo também, e ofereça procedimentos muito mais caros que o meu há um tempo considerável, para eu chegar e não ter que viver me provando, entendeu? A pessoa olhar e falar, não, eu conheço, tá ótimo, seu valor tá ótimo, é isso aí mesmo. Você tá oferecendo o que você tá cobrando, tá tudo bem. Aqui não.
Aqui cada palavra sua é colocada em pauta, né? Cheque. Colocada em xeque. Então, assim, bem complicado. Aí eu vendo, por exemplo, o meu preço médio de joias de titânio é R$200, uma joia de titânio trabalhada, né? A pessoa chega e fala, nossa, como que é possível? Eu consigo comprar uma joia de ouro com R$200. Aí eu olho, eu fico, não tem como. É impossível, porque assim, o valor de mercado do ouro e do titânio são completamente diferentes. O do ouro é muito mais alto, não tem como tá vendendo ouro ao valor de titânio, né? Então vamos lá. Que tipo de ouro que você tá comprando? Vamos conceituar ouro. Entendeu? Aí, tipo, são ouros misturados com diversos outros Outras coisas. metais pesados. E aí, você já viu o ouro ficar preto? Aí o ouro começa a ficar preto. Então, assim, aí chega a Micaele com uma joia de um calibre significativo, né, de uma espessura considerável, ouro, assim, né, aquela fecho fino que se deforma todo com manuseio, uma joia firme, uma joia com fecho decente, com a pedraria cravada a laser, entendeu? Chega e fala, olha, Micaele, por quê que esse coração seu de ouro, ele é R$1.200, sendo que ali eu vi e tá tipo 400. E eles ainda parcelam uma promissória pra mim ainda, entendeu? Então assim, cara, aqui é o lugar onde tem isso. Relojaria, você pode ver que não falta relojaria aqui, né? E infelizmente, como a galera não tem essa conscientização em relação ao metal, em relação à liga metálica, eles ficam felizes com a ideia de que estão comprando ouro, entendeu? Me acham maluca por cobrar no titânio o valor do ouro deles, e quando eu falo do valor do meu ouro, eles acham, assim, absurdo. E eu falei esse valor de 1.000 e pouco no valor numa joia de ouro, né? Mas eu tô falando de uma joia, assim, que é ouro sólido, é ouro que tem garantia vitalícia. Os meus fornecedores dão garantia, se tiver qualquer problema, é troca. Eles trocam, simples assim, sabe? E assim, eu lucrando muito pouco em cima, esse valor. Aí você vai no lugar mais centralizado, eles oferecendo a mesma joia do mesmo fornecedor por 3.000. E a galera compra felicíssima, entendeu? Porque sabe que é ouro de verdade. Aí, enquanto eu tô aqui em Chique Bahia, minha colega de profissão tava fazendo uma tour pela Europa. Porque a vitrine dela é ouro com esmeralda, é ouro com diamante, porque o público dela entende o que é ouro, entendeu? Aqui, infelizmente, ainda não. Tem como criar esse processo de conscientização? Tem. Até esses dias não tinha processo de conscientização nenhum, eu já fiz muita coisa, né? Quem começou depois de mim a trabalhar com biossegurança já fez muita coisa também. Tá todo mundo muito consciente, mas ainda são longos passos. Aí eu realmente tenho pensado numa migração reversa, né? Meu avô veio do Paraná pra cá, muitos anos atrás, né? E agora eu volto, talvez. Ô, Mica, e o que você mais gosta de fazer? É furar, o ato de furar, ou você olhar para um projeto auricular ali com a joia que você quer e que te dá mais prazer? Você poder escolher as joias certas ali e criar um visual, ou o ato de perfurar? Então, eu gosto da parte criativa mesmo. Se eu pudesse hoje, tipo, parar de perfurar, eu pararia. Só que, igual eu falei, as pessoas têm essa fidelidade a mim, né? Então eu sei que mesmo que eu coloque 2, 3 pessoas para perfurar dentro do estúdio, não vai ser como tá perfurando comigo, né? Até porque as pessoas não têm o mesmo tempo de serviço que eu, não têm o mesmo conhecimento e tal, então não é a mesma segurança, né? Mas eu pararia, eu ficaria só no setor criativo, do marketing mesmo, administrativo. E aí são coisas que eu acabo faltando, né? Eu tenho muitas ideias, eu tenho a criatividade, né? Eu tenho as ferramentas para poder fazer, eu entendo bem sobre, né? Não sou nenhuma expert, mas entendo bem sobre. Só que eu não tenho tempo. Eu tenho que perfurar, eu tenho que esterilizar material, eu tenho, né? Hoje, com a case lá, tá muito mais fácil, nossa, mudou. Inclusive, consegui retomar meus estudos agora, recentemente, igual eu falei, o inglês, né? Tá entre eles e tudo. Mas essa questão do atendimento ao público acaba daí limitando meu crescimento.
Porque tempo é dinheiro, né? Aí você tá ali atendendo, respondendo orçamento, você tá ali preparando material, você tá ali dando retorno e tudo mais. E aí, quando você vê, você tá uma semana sem postar no Instagram com regularidade, sem atualizar seu feed. Que empresa hoje que vai pra frente sem as redes sociais? Sabe? Muito difícil, a não ser que seja uma coisa que a pessoa já tá fazendo há muito tempo. Que o diferencial dela seja justamente isso. Não tá online, né? Agora, caso contrário, se não for isso, ou você faz marketing ou você não vai pra frente. E aí... Caminhando pro nosso final, esse é um ponto que eu queria falar para conversar e perguntar sobre essa questão de marketing. A Andressa até falou, não, o Mika entende bastante de marketing e tal. Como é que você já deu uma pincelada nessa questão da importância, né, das redes sociais. Como é que você vê hoje, por exemplo, o seu segmento, a importância de estar ativo ali, e não só ativo, ter um visual atrativo nas redes sociais, né? Porque acredito que esse trabalho de conscientização passa também por você ter uma foto mais legal, certeza. Um vídeo bacana, né? Quando que você conseguiu olhar assim? Foi se inspirando com o pessoal de fora também? Foi sim. Inclusive, eu já vi gente sair de longe pra vir perfurar comigo enquanto eu tava lá em Alta Floresta ainda. Porque na cidade dela tinha uma pessoa que perfurava há mais tempo do que eu, que tinha mais curso do que eu, mais reconhecimento do que eu, mas ela não tinha o cuidado com as redes sociais. Então a apresentação desse trabalho tinha o quê? Tinha um monte de perfuração com sangue. Entendeu? Então a pessoa, nem esperou o sangue estancar, fotografou. Caramba. Então passa o quê? Passa uma sensação negativa para quem tá olhando. Como é que você vai vender uma coisa que tá gerando aflição no seu consumidor, né? Então, assim, hoje tudo foi sobre ouvir as pessoas. Sobre ouvir os clientes, tudo. Eu não... Você falou, da onde que veio tudo isso? Não. Estudando muito, com certeza, mas vivendo. Um cliente fala uma coisa daqui, outro fala dali, nananã. A fulana de tal perfura bem, mas ela não tem um atendimento bom na hora que você manda uma mensagem pra ela, entendeu? A fulana de tal, nananã, mas ela... E assim vai, cara. Aí é aquelas, né? Quebra-cabeça, vai encaixando, né? Se chegou pra mim, beleza, o que eu vou fazer com isso agora? Aí eu nunca fiquei assim. Olha só, gente, como é que é? Fulaninha, nananã, paranã. Eu sempre fiz o quê? Chegou o problema pra mim, eu vou resolver. Gente, esse daqui é o problema, essa daqui foi a solução que eu dei. Isso é protocolo Nirvana, assim, pronto, acabou. Nunca fiquei batendo cabeça, falando mal dos outros em rede social, essas coisas assim, porque não me cabe, entendeu? Não me cabe. Mas eu sempre cuidei daí comigo, com a apresentação do meu trabalho. Onde os outros falhavam, eu ia lá e entrava. E eu falava, é assim que eu trabalho. Vamos? Sabe? Você comentou de tráfego pago também, né? Como é que você vê hoje, no seu segmento ali, a questão do orgânico versus o pago? Olha, o que mais, igual eu falei, o e-commerce não fluiu, né? Foi um investimento alto de grana ali e realmente o funil de vendas, na hora que tava chegando lá, o frete, ele sempre era um limitador, né? Então eu parei de investir dinheiro no tráfego pago em relação ao e-commerce, mas eu ainda invisto em relação à prestação de serviços, né? Só que aqui em Rolim, igual eu falei, eu foco bastante nessa questão do boca a boca. Então eu ofereço uma experiência, né? Eu atendo às expectativas dos clientes, assim, eu ofereço e eu cumpro com o que eu ofereci, eu não deixo, né, pendências, para que ele queira não somente retornar, mas levar mais pessoas para dentro do estúdio, né? Então, eu tô sempre prestando atenção onde que eu tô vacilando, onde não, que reclamam de mim, né? Porque sempre chega, né? Que reclamam, que deixam de reclamar, fico sempre atenta nesse sentido. Aqui, eu não invisto muito dinheiro em tráfego, não. Eu invisto em influencer, né? Eu tenho a influencer do estúdio, a Mari, ela já tá com a gente aí tem um tempão e é um retorno muito bom, porque são todos seguidores reais, que ela tem seguidores locais, né? Então é um retorno imediato. Mas o tráfego daí eu uso ele quando eu vou fazer piercing day em outras cidades, igual eu tenho um estúdio da Lívia Tatu lá em Cacoal, onde eu atendo uma vez ao mês. E aí toda vez que eu vou anunciar que eu vou atender lá é onde eu faço tráfego, entendeu? Aí aqui eu faço mais no sentido assim, vou lançar uma nova coleção de joias. Sim.
né? Aniversário do estúdio, em datas mais Pontual, específicas, assim, não fica sempre, não. Porém, entretanto, todavia, igual eu falei, é difícil manter esse compromisso com as redes sociais por conta do resto, né? Igual para estar aqui hoje, foi uma loucura, uma correria, criança doente, traz a criança e fé, né? Então é muita coisa, mas eu tento manter essa constância, tanto no Instagram quanto no TikTok. O WhatsApp eu só uso enquanto ferramenta de atendimento mesmo. É ali que eu fecho a venda, né? E aí, através do TikTok e do Instagram, eu alimento a consciência da marca. Então, eu vendo pelo site, mesmo sem colocar tráfego pago. Por quê? Porque eu sigo postando no TikTok. E aí, não viraliza, é difícil viralizar no TikTok. Você tem que ser muito pontual no TikTok. Você tem que narrar histórias e tal, e aí, como eu disse, tem que ter tempo para ser produtor de conteúdo assim, né, e me falta ainda isso. Mas, vez ou outra, alguém chega só porque me viu em todos os lugares. Se você pesquisar no Instagram, eu vou estar lá. Eu armazenei um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, sabe? Que o Julius fica, na hora que você estiver no banheiro, eu estarei lá. Eu até gravei um vídeo assim, logo quando eu comecei, porque eu firmei isso na minha cabeça. Eu tenho que estar em todos os lugares. Então, se você entrar no Instagram, eu vou estar lá. Eu não vou estar lá só enquanto Nirvon Sem Piercings. Eu vou estar enquanto Nirvon Sem Piercings de joalheria. Eu vou estar enquanto Nirvon Sem Piercings prestadora de serviço. Eu vou estar enquanto o estúdio Turmalina Negra. Então, já teve gente que mandou mensagem pedindo orçamento nos meus 3 perfis. E os 3 caiu no mesmo WhatsApp. Entendeu? Aí a pessoa fica tipo, não, ela é a bichona mesmo. Sabe? Entrou no Google, eu vou estar lá. E muito bem avaliada. Entendeu? No Google Meu Negócio. Entrou no TikTok, eu vou estar lá. Eu não sou muito ativa no YouTube, mas se você entrar no YouTube, eu vou estar lá. Se entrar no Pinterest, eu vou estar no Pinterest também. Então, assim, não tem como você fugir de mim. Eu estou em todos os lugares. Até na Hotmart. Até na Hotmart. Mica, antes de eu fazer a minha pergunta final, ainda queria perguntar se você teve algum perrengue que marcou, algum atendimento, algum procedimento que marcou? Nossa, muitos. Gente, mexer com o ser humano é muito difícil. Eu estudo neurociência horrores, assim, pra eu poder entender o que passa na cabeça das pessoas. Porque pra eu absorver a questão de que obviedades precisam ser ditas, e não somente ditas, mas repetidas, nossa, muito difícil. Pra mim é tudo muito óbvio, né? E aí, assim, quando você oferece algo para alguém e a pessoa acha que aquilo ali vai ser a solução absoluta, sabe? Igual, esquece que o momento em que você tá comigo é mínimo diante de todos os dias que você vai conviver consigo mesma, nos seus cuidados, entendeu? Na sua higiene. E a pessoa quer que você resolva. Como é que você fala pra pessoa, então? Você já experimentou, sei lá, tomar um banho melhor? Não tem como, cara. Não tem como. Então, assim, é perrengue atrás de perrengue. Se trata do ser humano, né? Mas eu, igual eu falei, né? Eu tendo a ser muito assertiva. Uma outra coisa que eu coloquei na cabeça logo no começo, a minha avó, ela viu que uma cliente tava fazendo muita brincadeira com a minha cara. E eu levando ali, né? Aquele começo, aquele medo de não dar certo, aquela insegurança. Meu Deus, se eu for grossa, ela vai falar mal de mim, eu nunca mais vou ter cliente na minha vida, aquela coisa. Fui deixando. Ela foi embora, me despedi, minha avó olhou pra minha cara e falou bem assim, eu vou te fazer só uma pergunta. Eu falei, pode falar. Ela falou, você já passou fome? Eu falei, nunca. Ela falou assim, então não haja como se você estivesse passando. Porque o tanto que eu ouvi essa menina brincando com sua cara aí, eu quase entrei lá e mandei ela embora. Não aceito isso aí, não. E, cara, eu fiquei assim, sabe? E aí, eu não deixei mais ninguém brincar com a minha cara mesmo, sabe? Porque eu acho que a gente não tem porquê fazer isso, né? Então, eu prefiro ser enxergada, assim, vista como intransigente, como excessivamente assertiva, como chata mesmo, tá tudo bem pra mim, sabe? Do que ser vista como besta, como boba, como manipulável, sabe? Você não pode chegar em mim e falar bem assim, oi, nega, oi, amiga, tô passando aí pra você dar uma olhadinha no meu piercing. Que isso? Entendeu? Nem minha irmã, cara, não faz isso. Então, assim, viver definindo limites. Eu já cheguei dia de domingo de estar assim, roupa de domingo. Você tá na sua casa, num dia de domingo, a pessoa
saiu lá de Alta Floresta e veio, juro pra você que isso aconteceu. Ela veio de lá de Alta Floresta, ela bateu palma na frente da minha casa e falou: a bolinha do meu piercing caiu. Eu vim pedir pra Micaele colocar ela de volta pra mim. Foi o Rafael que atendeu a pessoa lá na frente. O Rafael falou assim, cara, é domingo. A Micaele tá lá dentro com roupa de fazer faxina em casa. Como assim? Você mandou mensagem pra ela? Mandei, mas ela não me respondeu. Aí ele falou, será que é porque é domingo? Sabe? E aí o Rafael mandou a pessoa embora, porque, pelo amor de Deus, né? Eu ia fazer o quê? Ia abandonar minha faxina, ia tomar um banho em um estalar de dedos e atender a pessoa, sabe? Então, colocar na cabeça das pessoas que é uma profissão, que não é a casa da avó delas, que elas chegam e abrem a geladeira, é complicado, cara. Mas eu sigo firme. Caramba. Ô, Mica, eu queria agradecer a oportunidade aqui de bater um papo. E antes da gente encerrar, de eu te entregar o seu kit, tem 2 perguntas que eu sempre faço para todos os meus convidados aqui. Se você pudesse pedir um conselho para alguém, para quem você pediria esse conselho? E se você pudesse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Caramba. Um conselho e uma foto. Um conselho e uma foto? Nossa, eu acho que eu pediria um conselho do Leandro Carnal. Leandro Carnal. E eu tiraria uma foto com o Pedro Calabres. Caramba, dois gênios. Pedro, Leandro Aí, assim, Carnal essa Pedro lista Calabres. se estende, sabe? Eu gosto muito da Djamila também, da Djamila Ribeiro. Djamila Ribeiro. Mas ela não é ativa nas redes sociais, né? Porque ela é militante, então ela vive em movimento e tal. E aí a vida da mãe que empreende, a gente já não lê um livro a cada 2 dias igual era um dia, né? Aí com a Djamila eu só consigo consumi-la se for lendo. Aí os outros 2 não, né? Eles são bem ativos em redes sociais. Então, sei lá, eu tô fazendo uma bike na academia, tô ouvindo eles aqui, ó. Tô preparando kit, tô ouvindo, sabe? Tô limpando a casa, tô ouvindo. Então, eu estudo de um jeito muito peculiar. E esses 2, eles são grandes percursores, assim, da minha caminhada. Que, igual eu falei, eu acredito muito nessa evolução enquanto pessoa para poder evoluir também o meu negócio, né? Porque não tem como. Quando você tem um negócio, você tem que ter alta performance, né? Não tem como você querer crescer sendo básico. Do mínimo, né? Sendo básico. Então, é a questão de olhar pra você, olhar para suas sombras e se construir a partir daquilo ali que você tomou consciência, né? E esses 2 aí lá atrás e continuam sendo, foram essenciais pra mim, assim. Mica, eu queria agradecer pela presença, pelo papo sincero, né? Sobre estética, né? Sobre esse mundo. Poder levar um pouquinho mais para as pessoas, né? Sobre essa consciência de o que é o mundo do piercing, né? O seu trabalho aqui também. Então, gostaria de agradecer e passo a palavra para você. Se quiser deixar um recadinho pessoal, sua câmera tá ali. Mas agradecer por você ter aceitado, né? Por você ter tá aqui o namorado, né? A filha também, traz todo mundo. E não é fácil, né? Sair do ambiente ali, sair da rotina. Mas agradecer por você ter disponibilizado um tempinho para bater um papo aqui no Momento Chave. Imagina, eu que agradeço. Eu acompanho, né, o podcast há um tempo já, assim. E aí eu olhei, eu falei, gente, mas eu não tenho nada a ver com o pessoal que ele conversa. Como assim? Aí eu mandei mensagem pra Andressa, eu falei, Andressa, não tem roteiro nisso não, eu sou excessivamente espontânea, o que eu faço? Aí ela, não, para com isso, cara, fica com vergonha não. E eu vim, né, com a cara e com a coragem, mas eu que agradeço o espaço pra poder falar mais abertamente sobre isso, né, dar uma desmistificada, Exato. tentar aí romper com os preconceitos, né, esse é o meu sustento, é assim que eu crio minha filha, é assim que o Rafael se mantém, é o nosso sonho, né, não é só um piercing, uma tatuagem, realmente o que move a gente, que movimenta a nossa vida, né? E ter esse espaço aqui para poder falar sobre isso, para poder talvez conquistar um pouco mais de respeito da parte das pessoas, né? Elas não precisam necessariamente fazer, mas minimamente respeitar quem vive disso, quem gosta de fazer, né? Porque cada pessoa é um universo inteiro e eu acho que colocar as pessoas dentro de caixas quadradas nunca foi resposta para nada, né?
né? Quem faz com tamanha responsabilidade, igual você, né? Obrigada. Também. E com toda essa questão de cuidado, de estrutura, né? Fundamental levar isso para o pessoal ter cada vez mais consciência. Né? Gratidão. É isso. Pessoal, esse foi o nosso episódio com a Mica, né? Um pouquinho mais sobre esse mundo de piercing aí, muita coisa, né? Sobre principalmente uma das coisas que eu gosto muito, né? Mentalidade. Então, principalmente o começo do episódio, se você está assistindo esse final e não viu o começo, né? Principalmente sobre a questão de mentalidade empreendedora, né? Sair da zona de conforto, né? É isso que a gente precisa nesse país que a gente vive, né? Cada vez mais difícil. E são pensamentos assim, mentalidades assim que fazem a diferença, né? Eu gostaria de agradecer a você que acompanhou até agora esse episódio, tá? Momento Chave Podcast, também no Spotify, Instagram. Nos siga no Instagram se você ainda não segue o nosso perfil no Instagram. YouTube, se inscreva no canal e ative as notificações, tá? Se você está assistindo esse episódio, entra no nosso canal aí, a gente tem muitos episódios aí com pessoas interessantes de diversas áreas, com produtores rurais, com gestores, né? Pessoas de Cacoal também, a gente tem episódios gravados lá em Cacoal, a gente está disponibilizando agora quinzenalmente episódios em Cacoal também, então tem muito conteúdo para vocês aí também nas redes sociais. E gostaria de agradecer mais uma vez as empresas patrocinadoras aqui do Momento Chave Podcast, agradecer a Farol Faculdade Rolim de Moura, a Alvorada Produtos Agropecuários, Rolim Net Fibra e Credicil Sudoeste. Fiquem atentos às nossas redes sociais para o nosso próximo episódio.